Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi um romantista, contista, cronista, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro, além de desenhista e pintor. Ele é considerado o mais importante escritor naturalista do Brasil e defendia a abolição da escravatura. Publicou diversos livros, tais como exemplo: O Cortiço, O Mulato, Casa de Pensão, O Homem e uma Lágrima de Mulher. Nasceu em 14 de abril de 1857 em São Luís, Maranhão, e faleceu em 21 de janeiro de 1913, La Plata, Argentina. O Mulato é um romance escrito por Aloísio Azevedo, publicado em 1881, que se tornou uma das obras mais importantes do movimento literário brasileiro, conhecido como naturalismo. O livro aborda questões sociais, raciais e culturais do Brasil do século XIX, enfocando as contradições e preconceitos presentes na sociedade da época. A história se passa em São Luís, capital do Maranhão, e tem como protagonista Raimundo, um jovem mulato de pele clara que vive em um ambiente marcado pelo preconceito racial. Raimundo é filho de um rico comerciante português com uma escrava negra e a cor de sua pele a coloca em uma posição ambígua na sociedade, não sendo aceito nem pela elite branca nem pela comunidade negra. A obra apresenta diversas características do naturalismo, uma corrente literária que surge como uma evolução do realismo. O naturalismo busca retratar a realidade de forma mais objetiva e científica, dando ênfase aos aspectos deterministas do comportamento humano, como o ambiente e a herança genética. Aloísio Azevedo utiliza esses princípios em O Mulato para explorar o impacto do contexto social e racial na vida dos personagens. Personagens principais: Raimundo é um homem de caráter, com valores morais muito rígidos, cheio de princípios, empenhado em fazer o que é correto e que leva sua vida com muita exatidão. Fisicamente tinha os traços europeus, olhos azuis e não tinha praticamente aparência de negro, apesar de ter mãe escrava. Raimundo é vítima do preconceito racial e simboliza todos aqueles que tiveram que passar por situações de exclusão por conta da herança genética que carregavam. Ana Rosa é uma mulher romântica que só pensa em se casar, cujo maior sonho é estar ao lado do amado Raimundo. Ana Rosa representa o romantismo e a ingenuidade. Cônego Diogo de Melo é o padre da região e o vilão da trama. Representa todo o racismo social e a hipocrisia do clero por ser um religioso que atua das formas mais cruéis. Faz de tudo para afastar o casal Raimundo e Ana Rosa. José é um comerciante português, fazendeiro, casado com Quitéria. Com a escrava que possuía, Domingas, José teve o filho bastardo Raimundo. Manuel é o tio e tutor de Raimundo. O personagem também é o pai de Ana Rosa, que será a paixão proibida do sobrinho. O naturalismo é uma corrente literária que surge no final do século XIX e início do século XX, influenciada pelas teorias científicas da época, como o determinismo e o evolucionismo. Essa corrente buscava retratar a realidade de forma objetiva, enfatizando os aspectos mais sombrios e cruéis da condição humana. O livro Mulato é considerado um dos marcos do naturalismo do Brasil. A história se passa na cidade de São Luís, no Maranhão, e aborda temas como racismo, preconceito e o impacto das relações sociais na vida das pessoas. No contexto naturalista, o Mulato retrata a sociedade maranhense da época marcada pela hierarquia social e pela segregação racial. O protagonista do livro, Raimundo, é filho de um pai negro e de uma mãe branca. Ele sofre com o preconceito e discriminação racial em um ambiente hostil, onde sua cor de pele determina o seu lugar na sociedade. A obra de Aloísio Azevedo apresenta características típicas do naturalismo, como a descrição minuciosa dos ambientes, a influência do meio social, o determinismo na vida dos personagens e a abordagem de temas considerados tabus na época, como a mistura de raças. Além disso, o Mulato também mostra o lado sombrio da natureza humana, explorando os instintos, os desejos e as paixões dos personagens. Em consonância com a visão naturalista de que o ser humano é influenciável por forças biológicas e ambientais. No enredo do livro, Raimundo se envolve romanticamente com duas mulheres brancas. Esses relacionamentos são retratados como problemáticos e desafiadores para Raimundo, devido às barreiras sociais e raciais existentes na época. A sociedade brasileira do século XIX era marcada pela estrutura patriarcal, pelos padrões rígidos de hierarquia social, em que o casamento interracial era mal visto e frequentemente enfrentava oposição. Raimundo enfrentava preconceito e discriminação por ser mulato.
e esses obstáculos se intensificam quando ele se envolve com mulheres brancas. A relação de Raimundo com as mulheres brancas na obra O Mulato serve como uma crítica racial e à intolerância da sociedade da época. O autor retrata as dificuldades enfrentadas por Raimundo para viver seus maiores interraciais e explora as consequências desse relacionamento, mostrando como as questões raciais e sociais influenciam as interações humanas. É importante destacar que O Mulato foi escrito há mais de um século, e a maneira como as relações raciais e de gênero são retratadas na obra deve ser compreendida dentro do contexto histórico em que foi produzida. Desde então, houve avanços significativos na luta contra o racismo e na busca contra a igualdade de direitos, embora ainda haja desafios a serem enfrentados nessa área. São Luís é retratada como uma cidade dividida em classes sociais bem definidas, com uma elite branca e poderosa composta por grandes proprietários de terras e comerciantes, e uma classe trabalhadora marginalizada, formada principalmente por mulatos, negros e pobres. A cidade em si é descrita como um ambiente sufocante, com ruas estreitas e sujas, casas precárias e condições sanitárias inadequadas. Azevedo retratava a realidade dos cortiços, onde os personagens pobres e marginalizados vivem em condições degradantes, evidenciando a miséria e as dificuldades enfrentadas pela população mais desfavorecida. O romance aborda a crítica social, revelando as desigualdades sociais, a hipocrisia da elite e o preconceito racial presente na época. A sociedade é retratada como um sistema opressor, no qual os personagens são determinados por suas características físicas e condições sociais. A influência dos autores naturalistas europeus, como Émile Zola, é evidente na obra. Azevedo adotou os princípios do naturalismo, destacando a observação objetiva da realidade, a análise científica do comportamento humano e a influência do meio social no destino dos personagens. Azevedo utiliza o O Mulato para explorar a questão do preconceito racial, mostrando como o ambiente social e as condições de vida moldam o comportamento e o destino dos indivíduos. Raimundo é vítima das convenções sociais e do racismo estrutural, o que influencia suas ações ao longo da narrativa. A importância do romance está na representação realista e crítica da sociedade brasileira no século XIX, na introdução do naturalismo na literatura brasileira e na abordagem pioneira do tema do preconceito racial. O Mulato rompe a tradição romântica, trazendo à tona as questões sociais e estabelecendo um novo estilo de escrita mais próximo da realidade.